Ah, o áudio tá impecável, né? O vídeo tá, nossa, em alta definição. Uhum, tudo perfeito. E, tipo, a fibra ótica garante que não tenha, sei lá, um menor atraso na transmissão. A tecnologia atingiu o ápice dela. É o que a gente acha, né? Pois é. Mas aí, a equipe tá a um passo de implodir por absoluta falta de comunicação. E a grande pergunta é como? Como é possível a gente estar mais conectado do que nunca, com dezenas de aplicativos abertos ao mesmo tempo, e mesmo assim a gente não entendeu uma palavra do que o outro quer dizer? É um cenário bem comum hoje em dia. Com certeza. E essa é exatamente a nossa missão na imersão de hoje. Descobrir o que está quebrando essa comunicação. Eu sou a sua apresentadora, super animada para essa discussão, e tô aqui com o nosso especialista. Olá, muito bom estar aqui. E, bom, esse é o grande paradoxo da conectividade moderna, sabe? Existe essa crença generalizada e muito perigosa, diga-se de passagem, de que o problema da colaboração à distância é uma mera questão de infraestrutura de TI. Tipo, compra um software melhor que resolve. Exato. A lógica predominante é que, se o software for bom o suficiente, a distância física simplesmente desaparece. Mas olha, a realidade que os dados e as análises mostram é que o trabalho virtual não é só o trabalho presencial feito na frente de uma webcam. Uhum. Ele é estruturalmente, psicologicamente e, bom, logisticamente, muito diferente. A falta de um espaço físico compartilhado cria um efeito prejudicial natural na própria essência de como os humanos colaboram. E é por isso que a gente vai dissecar hoje os apontamentos e as pesquisas da Cida O'Neil, né? Para entender o porquê desse colapso e, mais importante, como reverter isso tudo. Perfeito. Certo, vamos desempacotar isso. Para dar o pontapé inicial, eu gosto de pensar no trabalho remoto mal gerido como um videogame cooperativo. Ah, adoro essa analogia. É muito boa, né? Imagina uma equipe jogando online para, sei lá, derrotar um obstáculo ou construir uma base. Só que tem um erro terrível na programação do jogo. Um bug daqueles. Isso. O mapa na tela de um jogador mostra obstáculos completamente diferentes do mapa na tela dos colegas. Nossa, um caos. Total. E aí, alguém tá gritando pra equipe virar à direita pra desviar de um abismo. Mas na tela dos outros, a direita é onde tem uma parede de fogo gigante. Ninguém tá mentindo, sabe? Uhum, todo mundo acha que tá certo. Exato, ninguém tá sabotando a missão de propósito. Mas essa absoluta falta de um mapa compartilhado transforma o que deveria ser cooperação num desastre cheio de acusações. E a metáfora do mapa corrompido ilustra perfeitamente o que a nossa fonte de hoje define como o problema do conhecimento mútuo. O problema do conhecimento mútuo. Tá, o que seria isso exatamente? Bom, ele é basicamente o vilão invisível que destrói as equipes virtuais. O conhecimento mútuo, ou a falta dele, na verdade, acontece quando a gente perde aquelas suposições compartilhadas e o terreno comum que normalmente existem quando habitamos o mesmo ambiente físico. Aquela coisa de estar na mesma sala e ver o que está acontecendo. Exatamente. E olha, não estamos falando de perder grandes memorandos ou diretrizes da empresa. O buraco é mais embaixo. Estamos falando da perda das microinformações diárias, sabe? As coisas pequenas, tipo o humor da pessoa no dia. Isso, porque essas suposições compartilhadas não são só um bônus para a harmonia do escritório. Elas são requisitos absolutos para que qualquer frase dita ou escrita seja interpretada do jeito certo. Faz todo sentido. Sem um vasto terreno comum, a comunicação não apenas falha, ela se transforma em puro ruído. E o que é fascinante sobre esse ruído é como o nosso cérebro humano reage a ele. Porque assim, sem o contexto situacional contínuo que um escritório dá pra gente, de forma passiva... Aquela informação de graça, né? A informação de graça. Sem isso, as pessoas começam a fazer as chamadas suposições rígidas. A gente odeia o vácuo de informação. Odiamos. O cérebro precisa preencher o vazio. Uhum. Se tem uma lacuna no comportamento de um colega, a mente vai lá e preenche essa lacuna, e quase nunca é com algo positivo, né? Acontece uma deterioração interna das dinâmicas. Psicologia explica isso muito bem, porque quando a gente remove as pistas visuais e físicas, o cérebro recorre a atalhos cognitivos para explicar o comportamento do outro. E aí a gente sempre acha o pior. Quase sempre.
É o que chamamos de erro de atribuição fundamental. Ou seja, se alguém comete um erro ou atrasa uma entrega, a tendência remota é atribuir isso a uma falha de caráter ou de personalidade. Nossa, sim. O colega passa a ser rotulado como incompetente, preguiçoso ou descomprometido. Mas a análise de equipes globais mostra que, na esmagadora maioria das vezes, a competência não é a variável que está faltando. Então o que falta? O que falta é a compreensão mútua sobre as realidades de trabalho do outro, as tarefas concorrentes que estão na mesa daquela pessoa, os objetivos que podem estar em conflito sem que ninguém saiba e, claro, as expectativas irreais. Caramba, e é muito louco, porque é muito fácil e até reconfortante para o nosso ego culpar o caráter do outro. É o caminho de menor resistência. Com certeza. Tipo, alguém demora 6 horas para responder uma mensagem urgente. A primeira reação instintiva é pensar que a pessoa simplesmente não liga para o projeto. Ou que está maratonando série no horário de trabalho. Exatamente. É uma narrativa muito fácil. Mas aí vem a provocação, e se esse mesmo colega estiver no meio de uma crise gigantesca, apagando um incêndio num projeto paralelo que ninguém mais da equipe conhece? Pois é. O que a gente frequentemente rotula naquelas avaliações de desempenho como conflito de personalidades ou falta de engajamento. Muitas vezes não é nada disso. Não é. Na verdade, é pura e simplesmente um conflito de informações não compartilhadas. O que é fascinante aqui é o seguinte: a inversão de perspectiva que essas pesquisas propõem muda tudo. Se houver um sistema ativo de compartilhamento de informações, onde todo mundo saiba que um colega específico está temporariamente alocado numa demanda extremamente crítica, A percepção muda na hora. muda completamente. A barreira da empatia muda de lugar. A probabilidade de interpretar o silêncio dessa pessoa como desinteresse cai para quase zero. A gente passa a entender o contexto. Exato. Porque a verdadeira barreira para a colaboração não é a distância geográfica em si ou o fuso horário. A barreira primária é como a dependência exclusiva das ferramentas digitais corta as pistas de contexto que, no ambiente presencial, a gente absorveria por pura osmose. Nossa, e no escritório a absorção por osmose é muito real. Muito. Você sente o clima. Sim, a gente vê alguém correndo pelo corredor, suspirando de forma pesada na mesa, pulando o horário de almoço. A informação visual de que essa pessoa está sobrecarregada é transmitida para todo mundo ao redor, sem que uma única palavra precise ser dita. É instantâneo. E no ambiente digital, todo esse drama humano, todo esse contexto vital que a gente tem, acaba sendo reduzido a, sei lá, uma bolinha verde, amarela ou vermelha do lado da foto de perfil. É uma pobreza de distribuição de informações assustadora, para ser sincero. Muito assustadora. O que nos leva ao desdobramento mais perigoso do problema do conhecimento mútuo. As famosas panelinhas de informação. E as panelinhas, isso sempre dá problema. Sempre. Quando a comunicação natural falha, as pessoas tendem a se agrupar com quem elas se sentem mais confortáveis. Ou com quem interagem com mais frequência, né? E isso cria uma distribuição profundamente desigual do conhecimento dentro de uma mesma equipe. Ah, entendi. Fica aquela coisa fragmentada. Exato. Decisões vitais, atualizações de status ou simples mudanças de rota passam a ser discutidas em canais privados. Aquelas mensagens diretas que ninguém mais vê. Isso, em mensagens diretas entre 3 pessoas de um projeto que na verdade envolve 8 pessoas. Nossa, O resultado, a fragmentação do terreno comum. Voltando para sua metáfora, o mapa do videogame não está apenas diferente agora. Partes dele estão sendo ativamente escondidas de certos jogadores. e o pior é que muitas vezes nem é por mal, né? Ironicamente, acontece de forma totalmente não intencional. Simplesmente porque é mais rápido mandar uma mensagem direta do que atualizar o grupo inteiro. Faz sentido. Mas sabe de uma coisa? Eu sempre achei que a solução lógica para essa falta de contexto fosse o chamado excesso de comunicação, o famoso over-communication. A velha tática de inundar o canal. Porque se a gente está perdendo informação presencial, a resposta dos gestores normalmente é tipo, vamos usar as ferramentas o tempo todo, ligue a câmera em todas as reuniões, mande atualizações a cada hora, crie mais canais de chat. O que, na teoria, parece bom. Parece. A intenção é compensar esse abismo virtual inundando todo mundo com dados. Mas, na prática, inundar a equipe com notificações constantes só gera ansiedade e esgotamento. Ninguém aguenta. É o atalho para o burnout. Total. Então,
como a gente estabelece uma conexão real sem invadir a sanidade mental das pessoas. E acho que isso nos joga para o segundo grande pilar do material da Tsedaunili, que é a presença social. Perfeito. A presença social é basicamente o antídoto contra essa distância. Mas, olha, ela precisa ser muito bem dosada. Como assim, dosada? Bom, ela é definida como o grau em que uma mídia específica consegue transmitir pistas sociais. Pistas para diminuir a distância psicológica que a gente experimenta em relação aos colegas. Se não podemos interagir cara a cara, a presença social se torna o mecanismo para simular essa proximidade. Entendi. É como a gente se faz presente sem estar lá. Isso. E a genialidade dessa teoria da Nili está em dividir a presença social em dois vetores independentes, a intimidade e o imediatismo. Intimidade e imediatismo. Sim, entender a diferença entre os dois é exatamente o que separa as equipes que prosperam remotamente daquelas que sofrem de fadiga crônica. Tá, vamos dissecar esses dois vetores, então. A intimidade, até onde eu vi nas pesquisas, é descrita como sentimento de proximidade interpessoal. O quão próximo você se sente do outro. É o calor humano, a sensação de pertencimento, de confiança. E o que dita essa intimidade não é só o contato visual, sorrisos ou a linguagem corporal. Tem um fator que eu achei bem contraintuitivo, que é a sensibilidade do tópico. Ah, isso é fundamental. Né? O simples fato de abordar assuntos mais vulneráveis, mais complexos ou difíceis, gera por si só um nível muito maior de intimidade entre as partes. Exatamente. A intimidade lida com o calor da conexão. Já o imediatismo, que é o segundo vetor, lida com a distância psicológica instantânea. Distância psicológica instantânea, explica melhor isso. É a medida de quão perto ou quão acessível a outra pessoa parece estar mentalmente durante aquela interação específica. E ele é moldado de forma verbal e não verbal. Tá, me dá um exemplo prático. O exemplo da vestimenta é clássico. Imagina entrar numa videochamada de terno e gravata. Isso cria imediatamente uma formalidade que aumenta a distância psicológica. O imediatismo despenca. Ah, a pessoa parece distante. Isso. Agora, se você entra com uma roupa informal, no mesmo aplicativo, com a mesma qualidade de vídeo, A barreira cai. a barreira diminui e o imediatismo aumenta. Você sente que a pessoa está mais ali com você. Aqui é onde fica realmente interessante, mas espera aí. A gente obrigatoriamente precisa de vídeo para ter esse imediatismo, porque a conclusão precipitada do mundo corporativo foi decretar o uso de vídeo para tudo. O famoso câmeras ligadas, por favor. Nossa, sim. Criou-se esse dogma de que o vídeo é o único caminho. Mas a fadiga visual e mental de ser observado por uma câmera 8 horas por dia é paralisante. Existe mesmo essa correlação obrigatória? E essa é talvez a maior revelação das pesquisas. A resposta é um categórico não. Não precisamos de vídeo o tempo todo. Não precisamos. Curiosamente, o imediatismo não é refém do sentido da visão. É perfeitamente possível ter altíssimo imediatismo e altíssima intimidade em mídias que não envolvem vídeo nenhum. Sério? Mas como? A pesquisa destaca o exemplo de uma ligação telefônica tradicional, só áudio. A distância psicológica entre dois indivíduos pode encolher ou expandir drasticamente em questão de segundos. Só com a voz? Só com a voz. Apenas com a alteração da atitude ou do tom vocal do locutor. Caramba! Pensa bem na dinâmica. Uma pessoa inicia a ligação com uma voz super receptiva, compassiva, fazendo pausas para ouvir o outro. O imediatismo aí é altíssimo. Exato. Você se sente super conectado. Mas aí, no minuto seguinte, o tom muda para algo, sei lá, ríspido, acelerado. Começa a cortar as falas do outro com impaciência. A quilometragem psicológica aumenta na hora. Aumenta de forma instantânea. A pessoa do outro lado da linha é sentida como distante, inacessível e fria. E a ferramenta é a mesma. A localização física deles não mudou nenhum centímetro. Porque o distanciamento acontece na mente, não no espaço físico. A lição profunda aqui é a intencionalidade no uso das ferramentas. Intencionalidade. Isso. O erro gerencial padrão é presumir que a mídia mais rica, aquela que transmite mais dados, como vídeo e áudio em HD, deve ser usada para tudo. Quando, na verdade, não precisa. Não precisa. A presença social exige que se faça um diagnóstico prévio da mensagem.
Se o objetivo é entregar um feedback sensível e duro sobre o desempenho de um colega, bom, aí tem uma exigência de alto imediatismo e alta intimidade. Aí o vídeo faz sentido. O vídeo, ou pelo menos um áudio muito focado e sem distrações, é fundamental nesse caso. Mas, por outro lado, se o objetivo é só trocar dados brutos ou atualizar o status de uma planilha, Fazer uma call com vídeo é um exagero. é um desperdício de energia emocional tremendo. Um chat assíncrono ou um painel de controle compartilhado cumpre a função perfeitamente. É a diferença entre usar um bisturi ou um machado para resolver um problema. A intencionalidade separa a urgência do meio de comunicação. Bela analogia. Obrigada. E aplicar isso nos leva para o nível de dificuldade máximo. O caos da rotina real. Porque a gente entende o problema do conhecimento mútuo. A gente domina a calibragem da presença social. Mas quando jogamos isso na realidade de equipes espalhadas por vários continentes, Aí o bicho pega. o próprio tempo se torna a variável mais volátil. Fusos horários incompatíveis e ritmos individuais transformam a colaboração num quebra-cabeça. O tempo é o verdadeiro teste de estresse dessas teorias. Num ambiente descentralizado, a importância de alinhar prioridades ganha um peso desproporcional. Porque isso acontece tanto. A explicação é direta. A percepção de urgência é uma construção social. Pensa no escritório tradicional. A urgência está no ar. É o chefe andando rápido pelo corredor. Isso. As conversas agitadas, o tom de voz ansioso na mesa do lado. O próprio ambiente dita a prioridade para você. Agora, no trabalho virtual, o silêncio é o padrão. O silêncio absoluto. Se não houver um esforço explícito e constante para alinhar o que é prioritário naquele exato dia, cada indivíduo vai avaliar a importância das tarefas de forma isolada. A consequência disso é que, sei lá, um analista pode passar 3 dias aperfeiçoando o design de uma apresentação que só vai ser usada no mês que vem, Enquanto isso, um colega no outro lado do mundo está desesperado. desesperado aguardando uma linha de código que aquele mesmo analista poderia ter escrito em 10 minutos. Eles estão trabalhando duro, mas em realidades temporais e de prioridades completamente desconectadas. E isso agrava muito o que os estudos chamam de momento do envolvimento. Momento do envolvimento? É, basicamente, o ritmo de checagem das ferramentas de comunicação, que varia absurdamente de pessoa para pessoa. Os ritmos de trabalho assíncrono não se alinham magicamente sozinhos. Tem gente que olha o e-mail o dia todo e gente que olha uma vez só. Exato. Um desenvolvedor, por exemplo, pode bloquear a agenda dele das 8 da manhã ao meio-dia para trabalho profundo. Ele não vai olhar o chat uma única vez. Justo. Mas um gerente de contas pode ter o hábito de verificar as mensagens a cada 5 minutos. Quando essas duas pessoas precisam colaborar sem um acordo prévio sobre esses momentos de envolvimento, o atrito é inevitável. O gerente acha que o desenvolvedor desapareceu da face da terra E o desenvolvedor acha que o gerente é um microgerenciador chato e invasivo. e o terreno comum desmorona de novo. É por isso que estabelecer rotinas de comunicação explícitas não é microgerenciamento. Na verdade, é a própria infraestrutura da autonomia. E isso me lembra um detalhe peculiar dos textos que estamos analisando. Ah, eu sei qual é. Das plataformas de estudo. Isso. Conta pra gente. É um detalhe técnico e muito curioso. Em algumas plataformas, as caixas de texto com informações desaparecem sozinhas, para limpar a tela. E aí os alunos precisam ativamente passar o mouse e clicar no espaço vazio para que elas voltem a aparecer. Caixas de texto ocultas. Sim. E o que tudo isso significa? Significa que os problemas de comunicação remota são exatamente como essas caixas de texto invisíveis. Uma ótima forma de ver a coisa. A frustração do seu colega tá lá, a urgência da tarefa tá lá, mas até você ativamente passar o mouse sobre a situação e fazer perguntas para criar esse terreno comum, o problema permanece invisível e atrapalhando tudo. Se conectarmos isso com a visão geral da coisa, a conclusão é que evitar o problema do conhecimento mútuo não é algo passivo. Exige muito esforço, né? Exige um esforço ativo e disciplinado para tornar o invisível visível e ficar preso na ilusão de que o digital imita perfeitamente o presencial. Sabe do que isso me lembra? Tem uma analogia da aviação que é perfeita para isso. Ah, a transição dos pilotos. Isso. Quem pilota aviões de pequeno porte em dias ensolarados
voa sobre as regras de voo visual, o tal do VFR. O piloto olha pela janela, vê o horizonte, vê as montanhas e ajusta o manche. Baseado no instinto e no que ele está vendo. Exato. A resposta é imediata. O escritório presencial é exatamente isso, colaboração visual. Mas o trabalho remoto é o equivalente a entrar numa tempestade pesada e ter que usar as regras de voo por instrumentos, o IFR. E nossa, essa analogia aeronáutica captura o núcleo do problema perfeitamente. Porque no voo por instrumentos, a pior coisa que um piloto pode fazer é confiar nos próprios instintos e tentar olhar pela janela quando não tem nada além de nuvem. Se ele tentar voar guiado pela sensação do corpo, ele perde a noção de onde é o céu e onde é a terra. E o avião cai. É fatal. O treinamento exige que o piloto ignore as sensações físicas e confie cegamente nos visores do painel. Ele precisa comunicar a altitude dele, a rota, de forma contínua e super explícita com a torre de controle. E trazendo isso para o nosso mundo corporativo, no trabalho remoto, a distância é a nuvem. Nós perdemos o horizonte visual. Perdemos. A urgência atrasada do colega está lá fora. A frustração de quem foi excluído de uma reunião importante está lá fora. Mas tudo isso é invisível. Se a gente tentar liderar uma equipe virtual, olhando pela janela, digamos assim, e esperando notar quem está triste ou quem está sobrecarregado apenas usando a intuição, a equipe vai cair. Não tem como dar certo. Liderar ou colaborar à distância exige que a gente passe a voar ativamente pelos instrumentos. Não basta adotar a política da porta aberta e ficar sentado esperando que as pessoas enviem mensagens quando tiverem problemas. Precisa de ação. Exige o que eu chamo de interrogatório benevolente. É preciso que as prioridades sejam declaradas abertamente todas as manhãs. Ter a cultura de avisar quando se entra em estado de trabalho profundo. Com certeza! Exige a verificação ativa de quem detém qual informação, garantindo que as panelinhas de conhecimento não se formem. É a leitura diária dos mostradores do painel para garantir que o mapa de todos corresponda à mesma realidade. O que nos leva à síntese de toda essa nossa investigação de hoje, para quem está ouvindo a gente, para construir equipes remotas altamente funcionais, saudáveis e mais felizes, a gente precisa internalizar regras de conduta muito práticas. Práticas e intencionais. A primeira regra é separar a urgência da ferramenta. Não use o chat instantâneo para discussões que exigem empatia profunda e não arrasta dezenas de pessoas para uma videochamada exaustiva se o imediatismo de um documento compartilhado já resolve a questão, sabe? É poupar os recursos emocionais da equipe. Exatamente. E a segunda regra é assumir, por padrão, que o problema é de informação e não de intenção. Essa é a regra de ouro. Antes de julgar o caráter de alguém que cometeu um deslize ou demorou a responder, questiona qual parte do contexto invisível essa pessoa não possui. Porque a construção do terreno comum e a manipulação tática dessa presença social não são habilidades secundárias. Não são só soft skills. Elas constituem o novo alicerce das operações modernas. São habilidades de sobrevivência no digital. Exato. Ignorar isso é manter o seu painel de instrumentos desligado bem no meio da tempestade. E para fechar a nossa análise profunda, há um convite à reflexão baseado num dos estudos de caso mencionados nas pesquisas, que envolve a equipe de um gerente chamado Greg James. Ah, o caso do Greg. Conta pra gente. É muito emblemático. Em situações de conflito intenso nas equipes, a primeira vítima é sempre o compartilhamento da realidade. Então, pense na pior crise de comunicação ou falha de entrega que a sua equipe enfrentou recentemente. Tenho certeza que todo mundo pensou em uma agora. Todo mundo tem uma história dessas. A reflexão provocativa que fica para o pessoal que acompanha a gente é a seguinte: aquelas pessoas realmente falharam na competência técnica, na execução? Ou será que foi outra coisa? Ou será que o compartilhamento de informações estava tão fundamentalmente quebrado, com tantos mapas diferentes sendo lidos ao mesmo tempo pela equipe, que o fracasso técnico já estava garantido antes mesmo de o trabalho começar? Nossa. O que mudaria radicalmente na dinâmica do seu grupo de trabalho amanhã de manhã, se todo o contexto invisível, as pressões individuais e as suposições tóxicas fossem repentinamente reveladas e colocadas sobre a mesa. Imagina o alívio que seria. Fica o questionamento. Você está voando por instinto ou está realmente lendo os instrumentos da sua equipe? Uau! Com essa reflexão incômoda,
porém super necessária, a gente encerra o nosso mergulho de hoje. O desafio está lançado para a gente desvendar os radares das nossas próprias equipes. Um abraço para quem nos acompanhou até aqui e até a nossa próxima análise profunda.